eu sou a Fel e hoje a gente vai fazer uma caixinha bem bonitinha que já tem a tampinha junto, assim, bem legal e bem facinha de fazer. E a gente vai usar um papel A4. E esse aqui eu imprimi. Aparentemente agora eu gostei de imprimir todos os vídeos aqui que eu tô fazendo com papel impresso. Mas lembrando que tu podes usar Color Plus, tu podes usar papel craft, tu podes usar papel cartolina. Tu pode usar vários papéis, tá? Esse aqui é um offset 180 gramas. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa bordinha aqui só pra ficar um acabamento melhor. Porque a minha impressora, ela não imprime a bordinha. Na verdade ela imprime, mas tem que baixar um negócio do driver dela. E até agora eu não baixei. Então a gente vai cortar aqui. Porque essa caixinha que a gente vai fazer, a gente consegue fazer com qualquer tamanho, tá? E a gente pode tanto medir esse tamanho, quanto fazer mais rápido. Eu vou fazer o mais rápido, pra vocês verem que ela pode ser muito mais prática. Mas também vou te dizer como é que a gente pode fazer usando os tamanhos, tá? Porque daí se tu precisar de alguma coisa mais específica, tu consegue. O que a gente vai fazer? Eu vou usar a parte de dentro, tá? Essa aqui vai ser a nossa parte de fora e essa aqui é a parte de dentro. E eu vou usar uma régua e alguma coisa pra vincar, que nesse caso eu vou usar um palitinho de unha. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma borda nesse papel aqui. A gente pode medir essa borda. A borda vai ser a altura da nossa caixinha. Então, por exemplo, se eu preciso de uma caixinha de 3 centímetros, eu vou medir aqui, ó. Botar aqui no canto, vou medir no 3 centímetros e vou fazer uma marquinha aqui. Aí depois eu vou medir 3 centímetros aqui e vou marcar os 3 centímetros. E aí a gente vai ligar todas as marcações de 3 centímetros que a gente fizer, tá? Só que nesse caso eu vou fazer sem essa marcação, porque a gente tá fazendo bastante caixinha com marcação. Então acho que vocês já estão entendendo como é que é. Aí se vocês quiserem fazer com o tamanho certo, faz isso. Se não, pode fazer que nem eu vou fazer aqui. Eu vou botar essa régua, vou botar aqui ó, pra ficar mais no meio, bem aqui nessa marcação, tá? Então eu vou deixar ela bem rente ao papel, tá? Ela tá bem aqui, a margem dela. E vou pegar o nosso palitinho de unha, ou qualquer outra coisa que tu use pra vincar, e vou marcar. E a gente vai fazer essa marcação aqui. Tá vendo que tem aqui uma marcação? E eu vou fazer isso em todos os lados. Porque, como a régua tem o mesmo tamanho, em vez de eu ficar marcando todos os cantos com o tamanho da régua, eu já vou usar a própria régua como marcação pra isso. Então, a gente vai fazer isso nos 4 lados. E aí, qualquer coisa tu marca aí de acordo com a altura, tá? Lembrando que essa marcação aqui da volta vai ser a altura da nossa caixa, certo? Tudo marcado. Agora, a gente vai pegar a nossa caixa que ainda não é uma caixa, é um papel, e a gente vai trazer ela pra essa marca aqui, ó. Essa marca que a gente fez aqui, a gente vai empurrar pra cá. E eu vou usar a própria régua pra marcar aqui, ó, tá? E a gente vai fazer isso aqui e vai fazer do outro lado pra cá. Aqui, deste lado aqui. Feito? É essa marcação aqui que a gente precisa. Todas as bordas e 2 marcações aqui no meio. Quando a gente faz isso aqui, a gente já deixa essa marca do meio do mesmo tamanho, tá? Então é só fazer isso. Se eu tivesse feito maior aqui, era só fazer o mesmo processo. Eu iria dobrar aqui até a marcação, que daí vai dar certinho aqui no meio. E agora a gente precisa cortar as nossas abas. A gente precisa de 6 abas, tá? Então, isso aqui é uma aba, isso aqui também, isso, isso, isso e isso. Tudo isso aqui são abas. E pra fazer a nossa aba, a gente vai cortar aqui, ó, até essa marcação aqui. E aí, a gente vai fazer essa coisinha aqui, ó, assim, tá vendo? A gente vai tirar os cantinhos. A gente vai fazer isso em todas as partes, ó, vou fazer aqui no meio pra tu ver de novo. A gente corta primeiro retinho, porque a gente precisa dessa marcação reta, e depois a gente tira assim, como se fosse um Vzinho. Não tem muito um tamanho certo pra tu fazer esse Vzinho aqui, mas é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos coisa de 5 milímetros, sabe? Não precisa muito. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Já vou repetir do outro lado ali e já volto com ela cortada. Feito, ó. A gente tem feitos cortes em todos os lados. Se tu não quiser, não precisa necessariamente fazer esse vinco aqui. Tu pode só cortar reto. Mas eu acho que fica um acabamento melhor quando a gente dobrar ela, tá? Por isso que eu gostei de fazer. E agora a gente vai marcar... Marcar não, porque a gente já marcou. A gente vai dobrar em todos os lugares que a gente fez aquele vinco, ó.
todos esses lados aqui e do outro ladinho ali também, que a gente não apertou ainda, ó. Esse aqui, aqui e aqui. Feito? Feito. Agora a gente vai pegar uma cola. Eu vou usar essa cola branca aqui e pode ser qualquer cola branca que tu tenha. Não precisa ser necessariamente esse. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A gente pode já colar todas as abas, ou a gente pode fazer o seguinte. Como a minha caixa tem essa estampa, e essa estampa tem um lado, ó. Ela é desse lado aqui. Ela não é assim, né? Assim ela fica de cabeça pra baixo. Ela é desse lado aqui. Então a gente entende que essa aqui é a parte de cima, certo? Então se essa aqui é a parte de cima, a gente precisa deixar essa aba colada aqui, tá? Então a gente já vai colar essa aqui olhando qual é o sentido da caixa. Mas se a tua caixa não tiver um sentido certo de desenho, aí tanto faz onde tu colar, tá? O importante é tu colar do mesmo lado, ó. Por exemplo, aqui, eu colei ali os dois, e aí a gente vai colar os dois aqui. E aí faz isso, tá? Dependendo se tiver o desenho, tu segue o desenho. Se não tiver o desenho, vai no flow que vai dar certo, tá? Aí aqui, e agora também aqui na tampa, né? Porque a nossa tampa tá sem a cola. Aí a gente põe aqui. Ó, eu vou dar uma cuidada aqui nos cantos, tá? É bom dar uma cuidadinha pra ela não ficar se interferindo quando a gente fechar. Aqui e aqui. Aí aqui, ó, dá uma cuidada nesse canto aqui e nesse aqui embaixo também, ó, tá vendo? Em toda essa parte aqui. Eu até passei um pouquinho mais de cola do que precisava, ó, mas tudo certo. E aí aqui a gente já tem a caixinha. Eu vou te mostrar o que cabe aqui dentro pra tu ter mais ou menos uma ideia, mas eu depois te dou o tamanho também. A gente consegue colocar uns docinhos aqui dentro, por exemplo. A gente consegue colocar, por exemplo, isso aqui é Ferrero Rocher, sabe? Que poderia ser docinho também. A gente conseguiria colocar 6 docinhos, mas como eu não tenho 6, eu coloquei um bombom aqui, tá? Ele cabe, por exemplo, 4 docinhos e um bombom. Caberia mais também aqui, né? Se tu fizer um empurradinho aqui, caberiam muito mais. Mas só pra tu ter uma ideia do que cabe. O ideal nesse caso seria a gente fazer forminha, tá? E aí, se tu quiser forminha, a gente já tem vários vídeos aqui de caixa pra docinho que tem forminha. Tu pode ver qual delas cabe aqui e aí vai dar super certo. E aí aqui pra fechar, ó, é só dobrar aqui e ela está fechada, linda e maravilhosa, tá? Prontinha pra gente abrir e tá as nossas coisinhas ali. Eu vou te dizer o tamanho que ela fica usando essa marcação que a gente fez, tá? Aqui a gente tem uma caixa tamanho 13,3 por 9,1 e ela tem 13,5 de altura. 3,7 na verdade, ó, de altura, tá? Então esse é o tamanho que ela fica se a gente fizer esse esquema de pegar um tamanho A4, cortar aquela bordinha, né, também, e usar uma régua como guia. Claro que vai depender da tua régua, vai depender do tamanho da borda que tu tira, vai depender de algumas coisas, mas ela vai ficar mais ou menos nesse tamanho. E eu fiz outros tamanhos também, ó, pra eu te mostrar. Ó, esse aqui é outro também, aí eu botei um amarelinho dentro. Esse aqui eu fiz com a bordinha do tamanho mais certo, ó. Ela tem 4 de altura, e aí quando ela tem 4 de altura, ela fica com 12,5 por 8,5 de tamanho aqui. E essa aqui eu fiz tamanho 13,5, e aí ela ficou com 13,5 mais ou menos por 9. Vai ficar bem parecida com essa aqui também. Aí essa aqui eu só botei um fundinho azul, ó. Ficou bem bonitinha também. E aí dependendo, então, da caixa que tu quiser fazer, tu faz isso, sabe? Tu mede mais ou menos a altura que tu precisa e aí vê qual é o tamanho que ela vai ficar aqui, tá? Lembrando que a gente já tem também vários outros vídeos fazendo caixinhas. Então, caso tu precise de outra caixinha mais específica, não deixa de olhar aqui no canal, que tem várias outras coisinhas, tá? Várias outras opções. Lembrando também que eu usei papel offset, 180 gramas, mas tu consegue usar qualquer outro papel 180 gramas, que cole e tal, ele vai dar super certo. Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. Toda segunda-feira a gente tem Baixmonte e toda quinta-feira a gente tem Do It Yourself, como esses aqui, pra facilitar o teu dia a dia. E se tu chegou até aqui, comenta caixinha bonita, pra eu saber que tu chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.